E eu gostaria, nesse momento, de manifestar o meu contentamento com a aprovação do projeto 182 de 2017, de autoria da senadora Simone Tebet, em que fui relator na Comissão de Constituição e Justiça. Votação essa terminativa na CCJ. Então, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. E trata-se do projeto de lei que visa coibir uma prática delituosa muito séria que vem ocorrendo na região sudeste e nordeste do Brasil. Os oleodutos por onde transitam nafta, óleo diesel, entre outros produtos em alta pressão, estão sendo recorrentemente violados por agentes criminosos. O oleoduto é vulnerado e o derivado de petróleo é subtraído para o transporte em caminhões e posterior exposição à venda ou revenda ilegal. A repreensão penal revela-se urgente, dado o aumento de ocorrências dessa prática criminosa no Brasil nos últimos anos. Em 2014, foi registrado apenas um caso. Já em 2016, esse número subiu para 72 casos. E até maio de 2017, já foram registrados 78 casos. Então, é importante se entender essa relação. Em 2014, apenas um caso. 2016 todo, 72 casos. Em 2017, apenas em 5 meses, até maio, foram 78 casos. Então, imagine, seguindo essa média, nós chegaremos ao final do ano com mais de 200 casos. Seguindo a média, multiplicando por 2,5. Então, seria mais ou menos 200 casos nesse sentido. Então, de 2016, saltando de 2014, saltando de 1 para 2017, mais de 200 casos, o que seria muito terrível. E isso causando um prejuízo, ou melhor, só em 2016 foram furtados 14 milhões de litros, gerando um prejuízo de 33 milhões de reais. A situação é grave. Além dos prejuízos financeiros causados, também oferecem riscos de diversas magnitudes à sociedade, como explosões, contaminação ambiental, contaminação dos corpos hídricos e ainda o desabastecimento de centros urbanos, interrupção do abastecimento de combustível e até mortes, tanto de membros da comunidade quanto dos próprios criminosos envolvidos. O furto de combustíveis é uma operação extremamente perigosa devido às altas pressões envolvidas e às propriedades químicas dos produtos inflamáveis, tóxicos e também explosivos. Essas subtrações são realizadas de forma amadora, o que eleva o potencial de risco da ação, expondo as comunidades próximas a possíveis explosões e mortes. O meio ambiente também pode sofrer graves impactos decorrentes de vazamentos e a sociedade consumidora pode sofrer com o desabastecimento. Desta forma, senhoras e senhores senadores e todos que nos ouvem, trata-se de uma modalidade de crime cujo combate precisa encontrar na legislação respaldo mais eficiente. A enorme capacidade de enriquecimento ilícito torna bastante atrativa essa prática delitiva, circunstância que usualmente atrai a atuação das organizações criminosas. A aprovação do projeto, que ainda tramitará pela Câmara dos Deputados, foi bastante oportuna, que, além de inibir e punir com rigor essa prática delituosa, irá proteger a sociedade e o meio ambiente. Eu gostaria aqui de parabenizar a senadora Simone Tebet, autora do projeto, e quero aqui até citar alguns dados também. O crime, ou melhor,
a subtração de derivados dos dutos era considerado furto normal. Então, a penalidade era muito pequena, era considerado um furto comum. Já nesse projeto, presidente, então, agora tipificado e qualificado, aonde a pena vai ser de 8 anos, em caso de ser agente público, servidor da própria Petrobras, principalmente, vai para 10 anos, se for feito com uso de armamento, vai para 14 anos. Então, há uma legislação bem dura, específica, porque, por incrível que pareça, nós estamos falando aqui num crime que no mundo inteiro só perde para o tráfico de armas e só perde para o tráfico de drogas. No mundo inteiro, o número é espantoso. São 10 bilhões de dólares que esse tipo de crime ele traz para as organizações criminosas. Então, parabenizo mais uma vez a senadora e agradeço também os senadores que, junto comigo, lá na CCJ, aprovaram, inclusive, de forma unânime esse projeto. Eu gostaria também, dentro da mesma linha, de chamar a atenção para uma situação semelhante. E, inclusive, lembrando, esse crime agora, ele é tipificado como crime contra a ordem econômica popular. Então, e existe um crime semelhante, que é o roubo de equipamentos para a distribuição de serviços de telecomunicação. Recentemente, foi divulgada uma operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos do Rio de Janeiro, em que se cumpriu 5 mandados de prisão e apreensão relativos ao furto de 1.500 caixas de distribuição ótica externa, chamadas CDOE, por onde passa o sinal de internet em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um prejuízo de 3 milhões para a empresa que presta o serviço de internet e também de TV a cabo. Agora fica aqui a questão maior, e não é somente o prejuízo que a empresa ela sofre, mas tem o prejuízo também do consumidor. Coincidentemente, ontem eu falava com um assessor meu de comunicação, que era quase 10 horas da manhã, e ele não tinha postado ainda na minha rede social um assunto que eu queria que fosse postado até mais cedo. E chamando a atenção dele, por que não foi postado ainda próximo de 10 horas da manhã? Ele disse, olha, senador, me desculpe, mas roubaram os canos de internet aqui na rua do meu bairro. Então, veja só, e no mesmo dia eu recebi representantes de uma empresa de telecomunicação que também comentaram sobre isso. Então, eu estou juntando isso, porque nós temos aí o roubo de combustível nos dutos e temos também o roubo de equipamentos na parte de telecomunicação. E não só prejuízo financeiro, como eu disse, mas imagine uma pessoa que precisa de uma urgência, precisa de uma emergência, de usar um telefone e não conseguir porque o equipamento foi roubado. Quer dizer, é claro que normalmente se culpa a operadora, reclama-se do serviço das operadoras, não estou aqui defendendo, também tem algumas críticas ao serviço de telefonia no Brasil, mas realmente esse caso pode acontecer. Então, eu penso até da mesma forma que tipificamos o roubo de combustível nos dutos da Petrobras, podemos também tipificar esse crime também como sendo um dano contra a economia popular. Então, diversos equipamentos usados para a distribuição de internet têm sido objeto de furto, que muitas vezes são utilizados para a criação de empresas de venda ilegal de internet. De acordo com um levantamento feito pelo Sindtel Brasil, perto de 5 milhões de clientes de telecomunicações têm seus serviços interrompidos a cada ano em função de furtos e roubos de cabos, rádios transmissores e equipamentos de redes. E a reposição desses equipamentos custam, em média, 320 milhões de reais ao ano para as operadoras. Esses crimes prejudicam os consumidores, comprometem os serviços essenciais para a sociedade e os diversos segmentos da economia
que dependem das telecomunicações, além das empresas do setor. De acordo com esse levantamento, somente no ano de 2015, foram registradas em torno de 5.600 ocorrências de roubo, furto e receptação de elementos das redes de telecomunicações. Pelo levantamento apresentado, ao todo, em 2015, foram furtados 4 milhões de metros de cabos e mais de 3 mil rádios transmissores. Então, veja como a situação ela é realmente grave. Imagine 4 milhões de metros de cabos e mais ainda, vamos aqui, 4 milhões de metros de cabos e mais de 3 mil rádios transmissores. O roubo e furto de cabos de energia elétrica também interrompem os serviços de telecomunicações e prejudicam toda a sociedade, comprometendo, inclusive, serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e também a emergência médica. Tendo em vista a gravidade dessas condutas, é extremamente necessário o aprimoramento da legislação penal para que esses crimes sejam punidos com maior rigor, tornando as penas compatíveis com o dano causado à sociedade. Para isso, eu já estou aqui e pedi à minha assessoria, ao meu gabinete, que prepare estudos nesse sentido, para que possamos apresentar projetos como a da senadora Simone Tebet, para tipificar, qualificar e realmente trazer punições maiores, com maior rigor para esse tipo de crime. Na mesma linha, hoje na Câmara, eu não sei se já foi votado, mas nós tínhamos na Câmara hoje um projeto de autoria do senador Marcelo Crivella, hoje prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que tratava nesse projeto, que trata como crime hediondo aquele que portar, comercializar fuzis, metralhadoras, armas que nós sabemos são de uso exclusivo do Exército, armas de guerra. Então, esse projeto importante está lá na Câmara, eu creio que vai ser votado, se não for votado hoje, vai ser votado semana que vem, mas eu considero também uma grande iniciativa, porque levantamentos, na média, pelo número de comunidades que existem no Rio de Janeiro, apontam, presidente, senador Eumano, apontam que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, possa-se existir mais de 12 mil fuzis na mão dos traficantes, na mão do crime organizado. Imagine isso, mais de 12 mil fuzis na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, os hospitais do Rio de Janeiro são verdadeiros hospitais de guerra. Então, eu acho importante esse projeto do senador Crivella, do prefeito Crivella, que também traz uma punição com mais rigor para aquele que comercializa, para aquele que utiliza e para aquele que porta armas desse tipo, como fuzil e metralhadora. Quero também aqui chamar a atenção, nós hoje tivemos reuniões, eu tive reunião com a bancada do partido, do PRB, com os deputados federais do PRB, e discutimos a reforma, chamada reforma eleitoral. E quero aqui afirmar que o PRB, ele se coloca na sua grande maioria da bancada, quase que na sua totalidade, ela se coloca contra o chamado distritão e também se coloca contra o fundo eleitoral, o chamado fundo eleitoral. Nós temos que pensar assim, claro que com a proibição da doação de empresas em campanha, a questão da eleição fica difícil realmente na questão de recursos. Mas nós temos que pensar como vamos compor esse fundo, temos que ter realmente cuidado com a questão do orçamento, a questão da própria situação do país, mas já quero aqui então afirmar que o PRB, dentro da reforma, chamada reforma eleitoral, o posicionamento do PRB é contra o distritão, porque achamos que realmente os que têm mandatos terão mais chance de voltar, mas não propicia a renovação, a chance de novas lideranças, de novos nomes, e também, por outro lado,
está dizendo, ou estão dizendo, que o distritão será uma transição para que em 2022 se use o distrital misto, que também não concordamos, já tratamos isso no partido. Distrital misto, onde você tem parte eleito pelo distrito e parte eleita na lista fechada dos partidos, nós somos totalmente contra a lista fechada de qualquer forma para as eleições. Então, o distrital misto também não é um sistema que tem o apoio do PRB. Então, senhor presidente, agradeço, e essas são as minhas considerações de hoje, e para todos que nos acompanharam, um abraço, e vamos lutar para que o Brasil venha vencer essa crise, sair da crise, e possamos dar ao nosso povo brasileiro dias melhores. Um abraço.